Para fazer os testes na máquina, necessariamente não preciso usar somente um computador. Posso usar o próprio painel da máquina. Porém, tenho que estar usando uma tabela. No qual essa tabela eu posso tirar a impressão dela no site da Tecnomotor ou no próprio CD que acompanha o equipamento. O teste que nós vamos fazer é da válvula M-Propt da Bosch, com numeração final 487. No qual o fabricante é a Bosch, a aplicação dela é uma M-Propt usado na CP3. O adaptador de pressão é o AV02 mais o AV06. O retorno AR06 e o elétrico CV02. Após o término do teste, a máquina irá apresentar os valores medidos, aonde eu irei comparar na tabela. Tem os valores de resistência mínimo e máximo. A primeira fase do teste, o mínimo e o máximo. A segunda fase do teste, mínimo e máximo. A terceira fase de teste, o mínimo e o máximo. A quarta fase, mínimo e máximo. E o último teste também eu tenho o valor mínimo e máximo para ser comparados com o resultado que a máquina me apresentar. Então nós vamos começar a fazer a seleção para o teste de válvula, pressionando a tecla direita até chegar na opção do teste de válvula. Chegando no teste de válvula, pressiona a tecla sim. O fabricante, quem é o fabricante? Conforme já conferimos na tabela, é a Bosch. O tipo de acionamento é válvula 2, então eu pressiono a tecla direita e confirmo com a tecla sim. A máquina começou a fazer o teste de resistência, deu o valor de resistência. Para iniciar o teste eu vou pressionar a tecla sim novamente. Ela vai começar a fazer o acionamento da máquina para entrar na fase de teste. Ela vai entrar em temperatura, que o funcionamento dela é 50 graus. Então ela controla e monitora na temperatura de 50 graus. Quando a temperatura se encontra abaixo, ela tem um tempo de aquecimento. Após a temperatura, ela começa a fazer então o teste. O tempo de trabalho, de acionamento e o tempo de medição.
Após o término do teste, nós vamos verificar os resultados de cada valor de porcentagem de trabalho, onde são 5 fases de teste. Então, a 46% deu 1,1 ml por segundo, 42, 2,6, 38, 4 ml por segundo, a 34%, 7,8 ml segundo, e 30% de trabalho, 13,9 ml por segundo. Esses valores temos que acompanhar pela tabela, verificar as fases de teste. Onde eu tenho a fase do primeiro teste, tenho que verificar o valor mínimo e máximo e observar se está dentro da especificação. No teste 2, a mesma coisa, e assim sucessivamente até a última fase do teste, que seria o quinto teste. Então, para sair dessa tela, eu aperto a tecla retorna e automaticamente já aparece para mim se eu desejo salvar a informação. Não, se eu não quiser salvar a informação, e sim se eu quiser manter esse último teste em relatório. A máquina, ela sempre irá armazenar sempre o último teste executado, sendo um de injetor, um de sensor e um de válvula. No caso, eu vou pressionar sim para salvar esse último em relatório. Então, pressiono sim, já foi salvo em relatório esses dados. Os outros testes, todos são parecidos, que nem nós fizemos na válvula, sempre acompanhando a parte de tabela. Se eu quiser visualizar o último relatório na máquina, eu vou pressionar a tecla direita para fazer a busca de relatório do teste. Aí eu vou ter o relatório para selecionar do injetor, do sensor ou da válvula. Qual deles que eu quero selecionar? Pressionando através da tecla direita, eu faço a seleção. Pressiono a tecla sim, mostrar o relatório sim novamente, e aí ele já me dá o relatório que eu estou buscando na própria máquina. Concluímos o objetivo da demonstração da entrega técnica do equipamento. Caso haja alguma dúvida ainda, vocês têm ainda o manual do equipamento, o vídeo que pode ser visto quantas vezes forem necessário e o apoio técnico caso tenha necessidade ainda no telefone.